Fala, rapaziada do canal, bom dia, tudo bem? Pessoal, aqui é o Cabo Fábio. Vim aqui através desse vídeo, tá? Deixar a minha opinião, tá? E a minha manifestação amparada no artigo 19 da Constituição. Entendeu, senhor Alexandre de Moraes? Artigo 19 da Constituição, tá? Deixar a minha manifestação, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho, pessoal. Já estamos na nossa reta final das eleições presidenciais, no segundo turno. Queria falar um pouquinho sobre Covid-19, tá? Pessoal, eu quero lembrar para vocês que no começo dessa doença, que teve origem lá da China, que após o primeiro cidadão no mundo a ser vacinado, se eu não me engano, no período de 30 dias ou menos de 30 dias, o primeiro brasileiro foi vacinado aqui no Brasil com recurso do governo federal, tá? E que nesse período de transição, a vacina não tinha aprovação científica em lugar nenhum no mundo, né? Muito menos aprovação da Anvisa aqui no Brasil. E o nosso presidente Bolsonaro não poderia aprovar uma vacina sem aprovação da ciência, muito menos sem aprovação da Anvisa aqui no Brasil, tá? E que mesmo assim, após esse período, ele teve a coragem, tá, de comprar a vacina aqui para o Brasil, né? E hoje nós somos, né, nós estamos entre os 5 países que mais vacinou no mundo, tá bom? Hoje em dia a doença está controlada aqui no Brasil, né? Sentimos muito pelas pessoas que morreram, mas quero falar uma coisa para você, tá? Numa guerra, foi declarada guerra contra o Covid aqui no Brasil. E numa guerra, nós usamos as armas que nós temos. E na época que não existia vacina, no começo da doença, né, o Bolsonaro aderiu a medicamentos para tentar salvar a vida, né, de pessoas, né, que não tinham na época, né, a vacina como auxílio. Na época a vacina nem existia. E o Bolsonaro aderiu a medicamentos, tá? Inclusive o meu pai tomou medicamento para Covid-19 e melhorou, né? Alguns médicos aderiram ao medicamento e outros não, tá? Era um direito da pessoa de reivindicar esse medicamento, né? Já que naquela época não existia vacina, tá bom? E graças a Deus meu pai melhorou e tá aí até hoje, não faleceu, graças a Deus, né? Mas eu quero explicar para você que numa guerra a gente usa as armas que a gente tem. E na época o que estava disponível eram os medicamentos, né? Até a vacina ser comprovadamente aprovada pela ciência, tá bom? Eu tô falando isso aqui por quê? Porque o PT e a esquerda tá usando esse artifício aí, né, relativo à doença, para tentar atingir o nosso presidente Bolsonaro, tá bom? E eu quero lembrar outra coisa para vocês, né, relativo à economia. Lá no começo da pandemia, o Bolsonaro falou que nós devíamos combater tanto a pandemia como a Covid-19, tá? E manter a nossa economia ativa. E chegou o pessoal do Fica em Casa e falou, ó, vamos ficar em casa, fecha tudo e a economia a gente vê depois. Isso foi uma manobra da esquerda e do PT para quebrar o Brasil, para detonar o Brasil, para depois o PT vir e se reeleger de novo com o Lula, tá bom? Sabe por quê? Porque hoje os preços das coisas estão aumentando e mesmo assim, após uma pandemia, uma guerra na Ucrânia que dura até hoje, tá? E a maior crise hídrica da história, tá? Mesmo assim o Bolsonaro controlou com o senhor Paulo Guedes, controlou a economia, a inflação, baixou o preço da gasolina, tá? Conseguiu vacinar acho que 90% da população brasileira, né? E hoje, comparado aos nossos vizinhos aí, né? Venezuela, né? Os amiguinhos do Lula, né? Venezuela, Chile, Argentina, que passa por uma crise, né,
financeira muito grande lá, né? A inflação lá tá muito alta, tá? Comparando nossos vizinhos aqui, nós estamos indo no caminho do progresso, sim, pessoal. Tá bom? E hoje, mesmo com o aumento de alguns produtos, tá? O Bolsonaro conseguiu organizar, né, a nossa economia e a nossa inflação, tá? Inclusive conseguiu, através do nosso Paulo Guedes, fazer a maior distribuição de renda da história do Brasil. Não sei se vocês recordam, mas na época do PT, o Bolsa Família, né, que o pessoal chama de Bolsa Miséria, era no valor de R$80, eu acho que no máximo aí R$50 por família, tá? E agora com o governo Bolsonaro, com o Renda Brasil, esse valor chega a R$600. Ele ultrapassa esse valor, né, para as mães solo, que são aquelas mães solteiras, né, favorecendo as mulheres, né, do nosso Brasil que criam os seus filhos sozinhas, tá? O pessoal da esquerda e do PT votou contra o auxílio dos R$600. Eles queriam barrar lá em Brasília esse auxílio, né? E hoje esse auxílio, para mim e para você, não vale muita coisa, que mora aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas pro ribeirinho que mora lá na Amazônia, que vive da pesca, pro nordestino, né, que tá lá no Nordeste, lá na seca, tá bom? E graças a Deus, que foi tanta roubalheira no governo do PT, que a travessia do Rio São Francisco não foi completada. Foi completada agora, com o governo Bolsonaro. Graças a Deus a água tá chegando lá no Nordeste agora. Porque o nordestino sofreu com a seca lá, enquanto o Lula fez metrô lá na Venezuela, tá bom? Enquanto o nosso ribeirinho sofria aqui, pescando e morrendo de fome, o nosso indígena, ele deu um gasoduto lá, na Bolívia, lá pro senhor Evo Morales, o amiguinho dele lá, tá bom? Fora os outros amiguinhos que ele tem aí, né? Como na Venezuela lá, né? O presidente de lá, vários venezuelanos vindo pra cá porque estão morrendo de fome lá. O amiguinho dele daqui da Argentina, né? Que lá na Argentina a maior inflação da história lá na Argentina, tá bom? Então, pessoal, mesmo a todas esses problemas, o Bolsonaro, entendeu? Fez um bom governo aqui no Brasil, sim, tá? Sem corrupção. Que na época do seu Lula era mensalão, petrolão, lava-jato, bilhões, né, de obras faturadas na Odebrecht, que o senhor Odebrecht entregou o esquema o pacto de sangue com o senhor Lula, tá? Milhões investiram em Cuba, em Venezuela, em ditaduras, enquanto o Brasil aqui ficou carente, né? Milhões não foram investidos na saúde, milhões de pessoas morreram no sistema único porque não tinha recurso, não tinha remédio, não tinha médico, tá bom? Fora o sítio de Atibaia e o triplex tá no Guarujá, isso aí é cafezinho porque o Lula roubou, tá bom, pessoal? Ele quer se reeleger, voltar agora, pregando a miséria. De novo, querer se reeleger em cima da miséria. Querendo oferecer Bolsa Miséria. Mentira que o pessoal vai comer picanha todo dia, vai tomar cervejinha todo dia. Pessoal, isso é mentira, tá bom? O Lula não é bom pro Brasil. Se fosse bom, não tinha sido preso, condenado em todas as instâncias, tá bom? Porque se hoje ele tá solto, é porque o amiguinho dele lá, o Fachin, os políticos corruptos não conseguiram mais roubar, procuraram lá o Fachin pra soltar ele, pra ver se o Lula pregava miséria no Brasil e conseguiria ganhar do Bolsonaro agora nas eleições, tá bom? Fachin, o amiguinho do Lula lá, tá? Pra soltar ele, pra ele conseguir se reeleger de novo, porque ele tava preso. Eu quero dizer pra você que é cidadão brasileiro, tá? Que tá na hora da gente
resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro, e a gente resgatou. Hoje em dia o brasileiro tem orgulho de vestir a camisa do Brasil, do verde e do amarelo. O brasileiro tem orgulho, porque no governo Bolsonaro não teve mais corrupção. Bolsonaro fudeu com o sistema, tá? Então, pessoal, faz uma reflexão sobre essa pandemia aí, tá? Porque o meu pai ficou doente também. E eu sinto muito pelas pessoas que morreram. Nós sentimos muito, tá bom? Mas não vamos deixar o PT nem a esquerda usar da pandemia, tá? Dos nossos sagrados brasileiros que morreram, e deu para tentar fazer política, tá bom? Porque o Bolsonaro fez sim a maior distribuição de renda do Brasil, para tentar resgatar o nosso brasileiro, o nosso orgulho brasileiro, os pobres, entendeu? Que antes viviam na miséria, hoje em dia pelo menos tem uns 600 reais, ele é pouco. Pra mim, pra você, mas pro nordestino, pro amazonense, é muito. Dá pra ele comprar uma carne, dá pra ele comprar uma mistura, tá bom? E não morrer de fome, que na época do PT era bolsa miséria de 80 reais. Então, pessoal, vamos fazer uma reflexão, tá bom? Fica com Deus, força e honra.